Deuteronômio 1. Estas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto a leste do Jordão, na Araba, defronte de Suf, entre Parã e Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. Em 11 dias se vai de Horebe a Cades Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. Isso foi depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e em Edrei. Derrotou Og, rei de Bassã, que habitava em Asterote, a leste do Jordão. Na terra de Moabe, Moisés tornou e buscou sobre si a responsabilidade de expor a lei. O Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe: vocês já ficaram bastante tempo nesta montanha. Levantem acampamento e avancem para a serra dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos da Araba, nas montanhas, na Cefela, no Negueb e ao longo do litoral, a terra dos cananeus, e ao Líbano até o grande rio, o Eufrates. Ponha esta terra diante de vocês. Enfrente e tome posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e aos seus descendentes. Naquela ocasião eu lhes disse: não posso levá-los sozinho. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar-se, de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe, conforme lhe prometeu. Mas como poderei levar sozinho a sua carga, ou os seus problemas e as suas disputas? Escolham homens sábios, criteriosos e experientes de Canaã, uma de suas tribos, e eu os colocarei como chefes de vocês. Vocês me disseram que essa era uma boa proposta. Então, convoquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes, e os designei para chefe de 1000, de 100, de 50 e de 10, além de oficiais para cada tribo. Naquela ocasião, ordenei aos juízes: atendam às demandas de seus irmãos e julguem com justiça, não só as questões entre os seus compatriotas, mas também entre um israelita e um estrangeiro. Não sejam parciais no julgamento. Atendam tanto o pequeno como o grande. Não se deixe intimidar por ninguém, pois o veredicto pertence a Deus. Tragam-me os casos mais difíceis e eu os ouvirei. Naquela ocasião eu lhes ordenei tudo o que deveria fazer. Depois, conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Horebe e fomos para a terra dos amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram, e assim chegamos a Cades Barneia. Então eu lhes disse: vocês chegaram à serra dos amorreus, a qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes disse. Não tenham medo, nem desanimem.
vocês dois vieram dizer-me: mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indique por qual caminho subiremos e a quais cidades iremos. Trouxeram alguns frutos da região com o seguinte relato: essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, seu Deus. Queixaram-se e em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês diante de seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto vocês virão como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega seu filho por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando-lhes o caminho que deviam seguir. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém desta geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados, exceto Caleb, filho de Jefoné. E eu darei a ele e aos seus descendentes a terra que pisou, pois seguiu o Senhor com todo o seu coração. Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e me disse: você também não entrará na terra. O seu auxiliar Josué, filho de Num, entrará. Encoraje-o, pois ele fará que Israel tome posse dela. E as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, os seus bens entrarão na terra, mas quanto a vocês, dei meia volta e parte para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e lutaremos conforme tudo o que o Senhor, o nosso Deus, nos ordenou. Cada um de vocês preparou-se com as suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. Mas o Senhor me disse: diga-lhes que não subam, nem lutem, porque não estarei com eles. Serão derrotados pelos seus inimigos. Eu lhes disse isso, mas vocês não me deram ouvidos, rebelaram-se contra o Senhor e com presunção subiram a região montanhosa. Os amorreus que lá viviam os atacaram, os perseguiram como um enxame de abelhas e os arrasaram desde Seir até Ormã. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas ele não ouviu o seu clamor, nem lhes deu atenção. Então vocês ficaram em Cádiz, onde permaneceram muito tempo. Deuteronômio 2. Então demos meia volta e partimos para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho.
como o Senhor me havia ordenado, e por muitos anos caminhamos em redor dos montes de Seir. Então o Senhor me disse: vocês já caminharam bastante tempo ao redor destas montanhas. Agora vão para o norte. Diga ao povo: vocês estão passando pelo território de seus irmãos, os descendentes de Esaú, que vivem em Seir. Eles terão medo de vocês, mas tenham muito cuidado, não os prove. Pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, nem mesmo o espaço de um pé. Já dei a Esaú a posse dos montes de Seir. Vocês lhes pagarão com prata a comida que comerem e a água que beberem. Pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo o que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Nestes 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês e não lhes tem faltado coisa alguma. Assim, passamos ao largo de nossos irmãos, aos descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Saímos da rota da Araba, de Elate e de Ezion-Geber. Voltamos e fomos pela rota do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não perturbem os moabitas, nem os provoquem a guerra, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, pois já entreguei a região de Ar aos descendentes de Ló. Antigamente, os Emins habitavam nessa terra. Era um povo forte e numeroso, alto como os Enaquins. Como os Enaquins, eles também eram considerados Refaíns. Mas os moabitas os chamavam Emins. Também em Seir antigamente habitavam os hebreus, os Oreus, mas os descendentes de Esaú os expulsaram e os exterminaram e se estabeleceram no seu lugar, tal como Israel fez com a terra que o Senhor lhes deu. Agora, levante-se, atravessem o vale de Zered. Assim, atravessamos o vale. Passamos 38 anos entre a época em que partimos de Cádiz Barneia e a nossa travessia do vale de Zered, período no qual pereceu do acampamento toda aquela geração de homens de guerra, conforme o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor caiu sobre eles e por fim os eliminou completamente do acampamento. Depois que todos os guerreiros do povo tinham morrido, o Senhor me disse: vocês estão prestes a passar pelo território de Moabe, pela região de Ar, e vão chegar perto da fronteira dos amonitas. Não sejam hostis a eles, pois não darei a vocês parte alguma da terra dos amonitas, pois eu a entreguei aos descendentes de Ló. Essa região também era considerada terra dos Refaíns, que ali habitaram no passado. Os amonitas os chamavam Zanzuíns. Eram fortes, numerosos, altos como os Enaquins. O Senhor os exterminou e os amonitas os expulsaram e se estabeleceram em lugar. O Senhor fez o mesmo em favor dos descendentes de Esaú, que vivem em Seir, quando exterminou os Oreus diante deles. Os descendentes de Esaú os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar. Até hoje foi o que também aconteceu aos aveus, que viviam em povoados próximos de Gaza. Os cafitoritas, vindos de Cafitor, os destruíram e se estabeleceram em seu lugar.
Vão agora e atravessem o ribeiro do Amon. Vejam que eu entreguei em suas mãos o amorreu, o Seom, o rei de Hesbom e a terra dele. Comecem a ocupação. Entrem em guerra contra ele. Hoje mesmo começarei a infundir pavor e medo de vocês em todos os povos debaixo do céu. Quando ouvirem da fama de vocês, tremerão e ficarão angustiados. Do deserto de Quedemote enviei mensageiros a Seom, rei de Hesbom, oferecendo paz e dizendo: deixa-nos passar pela tua terra. Iremos somente pela estrada, não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda. Por prata nos venderás tanto a comida que comermos quanto a água que bebermos. Apenas deixa-nos passar a pé, como fizeram os descendentes de Esaú que habitam em Seir e os moabitas que habitam em Ar. Assim chegaremos ao Jordão e atravessaremos a terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Mas Seom, rei de Hesbom, não quis deixá-los passar, pois o Senhor, o Deus de vocês, tornou-lhes obstinado o espírito e endureceu-lhe o coração para entregá-lo nas mãos de vocês. Então Seom saiu à batalha contra nós e já com todo o seu exército, mas o Senhor, o nosso Deus, entregou a nós e o derrotamos, a ele, aos seus filhos e todo o seu exército. Naquela ocasião conquistamos todas as suas cidades e as destruímos totalmente, mas tanto homens, mulheres e crianças, sem deixar nenhum sobrevivente. Tomamos como presa somente os animais e os despojos das cidades que conquistamos, desde Aroé, junto ao ribeiro do Arnon, e a cidade que fica no mesmo vale, até Gileade. Não houve cidade de muros altos demais para nós. O Senhor, o nosso Deus, entregou-nos tudo. Ou seja, toda a extensão do vale do rio de Jaboque e as cidades da região montanhosa, conforme o Senhor, o nosso Deus, tinha ordenado. Deuteronômio 3. Depois voltamos e subimos rumo a Bassã. Og, rei de Bassã, atacou-nos com todo o seu exército em Edrei. O Senhor me disse: não tenha medo dele, pois eu o entregarei em suas mãos, com todo o seu exército, e dei-lhe também a terra dele. Você fará com ele como fez com Seom, rei dos amorreus, que habitavam em Hesbom. Então o Senhor, o nosso Deus, também entregou em nossas mãos Og, rei de Bassa, e todo o seu exército. Nós o derrotamos sem deixar nenhum sobrevivente. Naquela ocasião conquistamos todas as suas cidades. Não havia cidade que não tomássemos. Foram 60 em toda a região de Argode. Foi assim que naquela ocasião tomamos desses dois reis amorreus o território a leste do Jordão, que vai desde o ribeiro do Arnon até o monte Hermon. Os sidônios chamam o Hermon de Sirion, os amorreus o chamam de Senir. Conquistamos todas as cidades do Planalto, toda a Gileade e também toda a Bassã, até Selca e Edrei, cidades do reino de Og. Em Bassã, Og, rei de Bassã, era o único sobrevivente dos Refaíns. Sua cama era de ferro e tinha, pela medida comum, 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura.
ela ainda está em Rabá dos Amonitas. Da terra da qual tomamos posse, naquela época o território que vai de Aroé, junto ao ribeiro do Arnon, até mais da metade dos montes de Gileade, com as suas cidades. Dei-os a tribos de Ruben e de Gade, o restante de Gileade, e também toda a Bassa, o reino de Og. Dei-o a metade da tribo de Manassés, toda a região de Argobe, em Bassã, era conhecida no passado como a terra dos Refaíns. Jair, um descendente de Manassés, conquistou toda a região de Argobe até a fronteira dos Jesuritas e dos Macatitas. Essa região recebeu o seu nome de modo que até hoje Baça é chamada de povoados de Jair. E dei Gileade a Maquir, as tribos de Ruben e de Gade, dei a região que vai de Gileade até o ribeiro do Arnon. A fronteira passava bem no meio do vale, e até o vale do Jaboque, na fronteira dos Amonitas. Dei-lhes também a Araba, tendo como fronteira ocidental o Jordão, desde o Quinerete até o mar da Araba, que é o mar salgado, abaixo dos encosta dos Pisga. Naquela ocasião eu lhes ordenei o seguinte: o Senhor, o Deus de vocês, deu-lhes esta terra para que dela tomem posse. Todos os guerreiros devem marchar à frente dos seus irmãos israelitas, armados para a guerra. Deixem nas cidades que lhes dei as mulheres, as crianças e os grandes rebanhos que eu sei que vocês possuem, até que o Senhor conceda descanso aos seus outros irmãos israelitas, como deu a vocês, e tomem eles posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, está dando a eles do outro lado do Jordão. Depois vocês poderão retornar cada um à propriedade que lhes dei. Naquela ocasião também ordenei a Josué: você viu com os seus próprios olhos tudo que o Senhor, o Deus de vocês, fez com estes dois reis. Assim o Senhor fará com todos os reinos pelos quais vocês terão que passar. Não tenham medo deles, o Senhor, o Deus, é quem lutará por vocês. Naquela ocasião implorei ao Senhor, o soberano Senhor: tu começastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra, que nossa possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos. Deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Veja a terra com seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Porque será ele que atravessará. Josué levará o povo e lhes repartirá por herança a terra que você apenas verá. Então ficamos acampados no vale diante de Bet-peor. Deuteronômio 4. E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês.
Nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes ordeno. Vocês virão com seus próprios olhos o que o Senhor fez em Baal-Peor. O Senhor, o seu Deus, destruiu do meio de vocês todos os que seguiram a Baal-Peor. Mas vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, o seu Deus, hoje estão todos vivos. Eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos estes decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Apenas tenham muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida na memória. Contem-nas a seus filhos e a seus netos. Lembre-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra e as ensinem a seus filhos. Vocês se aproximarão e ficarão ao pé do monte. O monte ardia em chamas que subiam até o céu e estava envolvido por uma nuvem escura e densa. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma. Apenas se ouvia a voz. Ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos. Escreveu-os sobre 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. Naquela ocasião, o Senhor mandou-me ensinar-lhes decretos e leis para que vocês os cumprissem na terra da qual vão tomar posse. No dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo em Horebe, vocês não viram forma alguma. Portanto, tenham muito cuidado para que não se corrompam, fazendo para si um ídolo. E nenhuma imagem, forma ou semelhança de homem ou mulher, ou qualquer animal da terra, a qualquer ave que voa no céu, a qualquer criatura que se move rente ao chão, ou a qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra. E para que ao erguerem os olhos ao céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. A vocês, porém, o Senhor tomou e tirou da fornalha de fundir ferro do Egito, para serem o povo de sua herança, como hoje se pode ver. O Senhor irou-se contra mim por causa de vocês e jurou que eu não atravessaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor, o seu Deus, está lhes dando por herança. Eu morrerei nesta terra,
não atravessarei o Jordão, mas vocês atravessarão e tomarão posse daquela boa terra. Tenham cuidado de não esquecer a aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não façam para si ídolo algum com a forma de qualquer coisa. Quando vocês tiverem filhos e netos e já estiverem há muito tempo na terra e se corromperem e fizerem ídolos de qualquer tipo, fazendo o que o Senhor, o seu Deus, reprova, provocando a ira, invoco hoje o céu e a terra como testemunhas contra vocês, de que vocês serão rapidamente eliminados da terra, da qual estão tomando posse ao atravessar o Jordão. Vocês não viverão muito ali, serão totalmente destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos e restarão apenas alguns de vocês entre as nações, às quais o Senhor os levará. Lá vocês prestarão culto a deuses de madeira e de pedra, deuses feitos por mãos humanas, deuses que não pode ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. Lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão se o procurarem de todo o seu coração e de toda a alma. Quando vocês estiverem sofrendo e todas essas coisas estiverem acontecendo com vocês, então em dias futuros vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhes obedecerão, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez com seus antepassados. Perguntem agora aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Perguntem de um lado ao outro do céu: já aconteceu algo tão grandioso, ou já se ouviu algo parecido? Que o povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como vocês ouviram, e continua vivo? Ou que Deus decidiu tirar uma nação do meio de outra para lhe pertencer, com provas, sinais, maravilhas, lutas, com mão poderosa e braço forte, e com feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo o que o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês viram com os seus próprios olhos. Tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Do céu ele fez com que vocês ouvissem a sua voz para discipliná-los. Na terra mostrou-lhes o seu grande fogo, e vocês ouviram as suas palavras vindas do meio do fogo. E porque amou os seus antepassados e escolheu a descendência deles, ele foi em pessoa tirá-los do Egito com o seu grande poder, para expulsar de diante de vocês nações maiores e mais fortes, a fim de fazê-los entrar e possuir como herança a terra delas, como hoje se vê. Reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor, o teu Deus, sou eu que te tirei do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses como eu. Então Moisés separou 3 cidades a leste do Jordão, para onde poderia fugir,
quem tivesse matado alguém sem intenção e sem premeditação. O perseguido poderia fugir para uma dessas cidades a fim de salvar sua vida. As cidades eram as seguintes: Bezer, do Planalto, do Deserto, para a tribo de Ruben, Ramote em Gileade, para a tribo de Gade, e Golã em Bassã, para a tribo de Manassés. Esta é a lei que Moisés apresentou aos israelitas. Estes são os mandamentos, os decretos e as ordenanças que Moisés promulgou como leis para os israelitas quando saíram do Egito. Estavam do outro lado do Jordão, no vale fronteiro a Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os israelitas derrotaram quando saíram do Egito. Eles tomaram posse da terra dele e da terra do Og, rei de Baça, os dois reis amorreus que viviam a leste do Jordão. Essa terra se estendia-se desde Aroer, na margem do ribeiro, ao Arnon, até o Monte Sion, isto é, Hermon, e incluía toda a região da Araba, a leste do Jordão, até o mar da Araba, abaixo das encostas de Pisga. Vão agora e atravessem o ribeiro do Amon. Vejam que eu entreguei em suas mãos o amorreu, o Seom, o rei de Esbom, e a terra dele. Comecem a ocupação. Entrem em guerra contra ele. Hoje mesmo começarei a infundir pavor e medo de vocês em todos os povos debaixo do céu. Quando ouvirem da fama de vocês, tremerão e ficarão angustiados. Do deserto de Quedemote enviei mensageiros a Seom, rei de Esbom, oferecendo paz e dizendo: deixa-nos passar pela tua terra. Iremos somente pela estrada, não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda. Por prata nos venderás tanto a comida que comermos quanto a água que bebermos. Apenas deixa-nos passar a pé, como fizeram os descendentes de Esaú que habitam em Seir e os moabitas que habitam em Ar. Assim chegaremos ao Jordão e atravessaremos a terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Mas Seom, rei de Esbom, não quis deixá-los passar, pois o Senhor, o Deus de vocês, tornou-lhes obstinado o espírito e endureceu-lhe o coração para entregá-lo nas mãos de vocês. Então Seom saiu à batalha contra nós e já com todo o seu exército, mas o Senhor, o nosso Deus, entregou a nós e o derrotamos, a ele, aos seus filhos e todo o seu exército. Naquela ocasião conquistamos todas as suas cidades e as destruímos totalmente, mas tanto homens, mulheres e crianças, sem deixar nenhum sobrevivente. Tomamos como presa somente os animais e os despojos das cidades que conquistamos, desde Aroer, junto ao ribeiro do Arnon, e a cidade que fica no mesmo vale, até Gileade. Não houve cidade de muros altos demais para nós. O Senhor, o nosso Deus, entregou-nos tudo. Ou seja, toda a extensão do vale do rio de Jaboque e as cidades da região montanhosa, conforme o Senhor, o nosso Deus, tinha ordenado. Deuteronômio 3. Depois voltamos e subimos rumo a Bassã. Og, rei de Bassã, atacou-nos com todo o seu exército em Edrei. O Senhor me disse: não tenha medo dele, pois eu o entregarei em suas mãos, com todo o seu exército, e dei-lhe também a terra dele. Você fará com ele como fez com Seom, rei dos amorreus, que habitavam em Esbom. Então
O Senhor, o nosso Deus, também entregou em nossas mãos Og, rei de Bassa, e todo o seu exército. Nós o derrotamos sem deixar nenhum sobrevivente. Naquela ocasião, conquistamos todas as suas cidades. Não havia cidade que não tomássemos. Foram 60 em toda a região de Argode. Foi assim que naquela ocasião tomamos desses 2 reis amorreus o território a leste do Jordão, que vai desde o ribeiro do Arnon até o monte Hermon. Os sidônios chamam o Hermon de Sirion, os amorreus o chamam de Senir. Conquistamos todas as cidades do Planalto, toda a Gileade e também toda a Baçã, até Selca e Edrei, cidades do reino de Og, em Baça. Og, rei de Baça, era o único sobrevivente dos Refaíns. Sua cama era de ferro e tinha, pela medida comum, 4 metros de comprimento e 1,80 metros de largura. Ela ainda está em Rabá dos Amonitas. Da terra da qual tomamos posse, naquela época o território que vai de Aroé, junto ao ribeiro do Arnon, até mais da metade dos montes de Gileade, com as suas cidades. Dei-os a tribos de Ruben e de Gade, o restante de Gileade, e também toda a Baça, o reino de Og. Dei-o a metade da tribo de Manassés, toda a região de Argobe, em Baçã, era conhecida no passado como a terra dos Refaíns. Jair, um descendente de Manassés, conquistou toda a região de Argode até a fronteira dos Gesuritas e dos Macatitas. Essa região recebeu o seu nome de modo que até hoje Baça é chamada de povoados de Jair. E dei Gileade a Maqui, as tribos de Ruben e de Gade, dei a região que vai de Gileade até o ribeiro do Arnon. A fronteira passava bem no meio do vale, e até o vale do Jaboque, na fronteira dos Amonitas. Dei-lhes também a Araba, tendo como fronteira ocidental o Jordão, desde o Quinerete até o mar da Araba, que é o mar salgado, abaixo dos encosta dos Pisga. Naquela ocasião eu lhes ordenei o seguinte: o Senhor, o Deus de vocês, deu-lhes esta terra para que dela tomem posse. Todos os guerreiros devem marchar à frente dos seus irmãos israelitas, armados para a guerra. Deixem nas cidades que lhes dei as mulheres, as crianças e os grandes rebanhos que eu sei que vocês possuem, até que o Senhor conceda descanso aos seus outros irmãos israelitas, como deu a vocês, e tomem eles posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, está dando a eles do outro lado do Jordão. Depois vocês poderão retornar cada um à propriedade que lhes dei. Naquela ocasião também ordenei a Josué: você viu com os seus próprios olhos tudo que o Senhor, o Deus de vocês, fez com estes 2 reis. Assim o Senhor fará com todos os reinos pelos quais vocês terão que passar. Não tenham medo deles, o Senhor, o Deus, é quem lutará por vocês. Naquela ocasião implorei ao Senhor, o soberano Senhor: tu começastes
a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa, que Deus existe no céu ou na terra, que nossa possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos. Deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Veja a terra com seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Porque será ele que atravessará. Josué levará o povo e lhes repartirá por herança a terra que você apenas verá. Então ficamos acampados no vale diante de Bet-peor. Deuteronômio 4. E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes ordeno. Vocês virão com seus próprios olhos o que o Senhor fez em Baal-peor. O Senhor, o seu Deus, destruiu do meio de vocês todos os que seguiram a Baal-peor. Mas vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, o seu Deus, hoje estão todos vivos. Eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos estes decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos. Apenas tenham cuidado, tenham muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida na memória. Contem-nas a seus filhos e a seus netos. Lembre-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra e as ensinem a seus filhos. Vocês se aproximarão e ficarão ao pé do monte. O monte ardia em chamas que subiam até o céu e estava envolvido por uma nuvem escura e densa. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma. Apenas se ouvia a voz. Ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos. Escreveu-os sobre 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. Naquela ocasião, o Senhor mandou-me ensinar-lhes decretos e leis para que vocês os cumprissem na terra da qual vão tomar posse.
No dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo em Horebe, vocês não viram forma alguma, portanto, tenham muito cuidado para que não se corrompam, fazendo para si um ídolo. E nenhuma imagem, forma ou semelhança de homem ou mulher, ou qualquer animal da terra, a qualquer ave que voa no céu, a qualquer criatura que se move rente ao chão, ou a qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra. E para que ao erguerem os olhos ao céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. A vocês, porém, o Senhor tomou e tirou da fornalha de fundir ferro do Egito, para serem o povo de sua herança, como hoje se pode ver. O Senhor irou-se contra mim por causa de vocês e jurou que eu não atravessaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor, o seu Deus, está lhes dando por herança. Eu morrerei nesta terra, não atravessarei o Jordão, mas vocês atravessarão e tomarão posse daquela boa terra. Tenham cuidado de não esquecer a aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não façam para si ídolo algum, com a forma de qualquer coisa. Quando vocês tiverem filhos e netos e já estiverem há muito tempo na terra e se corromperem e fizerem ídolos de qualquer tipo, fazendo o que o Senhor, o seu Deus, reprova, provocando a ira, invoco hoje o céu e a terra como testemunhas contra vocês, de que vocês serão rapidamente eliminados da terra, da qual estão tomando posse ao atravessar o Jordão. Vocês não viverão muito ali, serão totalmente destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos e restarão apenas alguns de vocês entre as nações, às quais o Senhor os levará. Lá vocês prestarão culto a deuses de madeira e de pedra, deuses feitos por mãos humanas, deuses que não pode ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. Lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão se o procurarem de todo o seu coração e de toda a alma. Quando vocês estiverem sofrendo e todas essas coisas estiverem acontecendo com vocês, então em dias futuros vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhes obedecerão, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez com seus antepassados. Perguntem agora aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Perguntem de um lado ao outro do céu: já aconteceu algo tão grandioso, ou já se ouviu algo parecido? Que o povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como vocês ouviram e continua vivo? Ou que Deus decidiu tirar uma nação do meio de outra para lhe pertencer, com provas, sinais, maravilhas, lutas, com mão poderosa e braço forte, e com feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo o que o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês
viram com os seus próprios olhos. Tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Do céu ele fez com que vocês ouvissem a sua voz para discipliná-los. Na terra mostrou-lhes o seu grande fogo e vocês ouviram as suas palavras vindas do meio do fogo. E porque amou os seus antepassados e escolheu a descendência deles, ele foi em pessoa tirá-los do Egito com o seu grande poder para expulsar de diante de vocês nações maiores e mais fortes, a fim de fazê-los entrar e possuir como herança a terra delas, como hoje se vê. Reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor, o teu Deus, sou eu que te tirei do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses como eu. Então Moisés separou 3 cidades a leste do Jordão, para onde poderia fugir quem tivesse matado alguém sem intenção e sem premeditação. O perseguido poderia fugir para uma dessas cidades a fim de salvar sua vida. As cidades eram as seguintes: Bezer, do Planalto, do Deserto, para a tribo de Ruben, Ramote em Gileade, para a tribo de Gade, e Golã em Bassã, para a tribo de Manassés. Esta é a lei que Moisés apresentou aos israelitas. Estes são os mandamentos, os decretos e as ordenanças que Moisés promulgou como leis para os israelitas quando saíram do Egito. Estavam do outro lado do Jordão, no vale fronteiro a Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os israelitas derrotaram quando saíram do Egito. Eles tomaram posse da terra dele e da terra do Og, rei de Bassã, os 2 reis amorreus que viviam a leste do Jordão. Essa terra se estendia-se desde Aroer, na margem do ribeiro, ao Arnon, até o monte Sion, isto é, Hermon, e incluía toda a região da Araba, a leste do Jordão, até o mar da Araba, abaixo das encostas de Pisga. Não digam, pois, em seus corações: a minha capacidade e a minha força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois Ele é que lhes dá a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas se vocês esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes que hoje que vocês serão destruídos, porque desobedeceram ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão destruídos como foram as outras nações que o Senhor destruiu. Deuteronômio 9. Ouçam a Israel. Hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra que venha conquistar as nações maiores e mais poderosas do que você, as quais as cidades grandes com muros que vão além das muralhas. Estejam hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo vai adiante de vocês com fogo consumidor. Ele os exterminará e os subjugará diante de você, todo este povo, e você o expulsará e destruirá, como o Senhor lhes prometeu. Depois que o Senhor, o seu Deus, os tiver expulsado, venha tomar posse desta terra por causa da justiça dele. Não é devido à impiedade destas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de você. Não é por causa de sua justiça ou de sua retidão que você conquistará a terra delas, mas é por causa da maldade desta nação. Portanto, esteja certo do que não é por causa de sua
justiça que o Senhor, seu Deus, lhe dá esta boa terra, para que tome posse, pois você é um povo obstinado. Então voltei e desci do monte. Quando estava ali, vi os bezerros e que vocês já estavam adorando a outro Deus com tanto pouco tempo. O coração de vocês obstinado, então diante de vocês e dos olhos de vocês quebrei as tábuas. Depois prostrei-me perante o Senhor outros 40 dias e 40 noites. Além disso, vocês tornaram a provocar a ira do Senhor em Tabera, em Massa e Quiribote Ravá. Fiquei prostrado perante o Senhor novamente 40 dias e 40 noites, suplicando por vocês. E o Senhor os libertou com um braço forte. Honra Ele e clamei: ó soberano Senhor, não destruas o teu povo, a tua própria herança. Tu o redimiste com a tua grandeza e os tiraste da terra do Egito com mão poderosa. Lembra-te de teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não leves em conta a obstinação deste povo, a sua maldade e o seu pecado. Senão, os habitantes da terra de onde nos tiraste dirão: como o Senhor não conseguiu levá-los à terra que lhes havia prometido, e como eles os odiava, tirou-os para fazer deste povo a sua herança, que tiraste do Egito com grande poder e com um grande braço forte.